Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Josi. Eu sou o Vitor. Boa noite. Nós estamos muito felizes de estarmos aqui com vocês. E não sai daí, porque a gente quer fazer uma pergunta que você vai responder daqui a pouco. Vamos fazer uma oração para iniciar, Vitinho? Você faz essa oração? Amém, pessoal? Amém. Feche os seus olhos aí na companhia da sua família, na companhia dos seus irmãos. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, nessa live agradecemos a Ti essa oportunidade de estar diante da Tua presença. Agradecemos, meu Pai, a cada pessoa que está assistindo, meu Pai. Pedimos a Ti, Espírito Santo, inunda esta casa, inunda este ambiente de adoração, de súplica. Meu Pai, pedimos a Ti a Tua direção em nome de Jesus. Fala conosco, prepara os nossos corações. Amém e amém. Amém. Então eu vou fazer uma pergunta para vocês, tá? E essa pergunta, vocês não vão responder para mim ou para o Vitinho. Para quem que eles vão responder essa pergunta, Vitinho? Para eles mesmos. Para vocês mesmo. Então, lá vai a pergunta. O que é que vocês estão fazendo com o tempo, com as 24 horas do dia de vocês nessa quarentena? Vocês têm utilizado o tempo de vocês para coisas úteis ou para coisas que não têm tanta importância assim? Mas espera, vai pensando aí que agora eu vou contar a história de um rapaz para vocês que soube utilizar muito bem o tempo dele, as 24 horas do dia dele. Você sabe quem é esse rapaz, Vitinho? Sim, eu sei sim. Olha, ele tinha aproximadamente aí seus 17 anos e o seu nome era José. José, quem conhece José? Eu conheço. Então a gente vai falar um pouquinho da história dele para vocês. José era um dos 12 filhos de quem mesmo, Vitinho? Olha, o seu nome, pai de José? Isso, Jacó. Me deu um branco aqui, gente. Fiz uma pegadinha com vocês. Ele era um dos 12 filhos de Jacó. E José, Vitinho, José, ele era igual aos outros irmãos dele. O que diferenciava José dos outros irmãos dele, Vitinho? Olha, o que diferenciava José é que a principal coisa é que ele era um homem de Deus. E segundo, que o seu pai o amava. E por isso, ele era um dos seus filhos escolhidos. Exatamente. Ele era diferente dos irmãos, porque ele era temente a Deus, ele era um excelente filho, Sim. Né, Vitinho? E um certo dia, não sei se você se lembra disso da história de José, mas um certo dia, Deus dá um sonho para José. Deus faz José ter um sonho. E o que Deus mostra, Vitinho, para José nesse sonho? Deus mostra para José que ele seria um grande homem, um homem que salvaria a sua família e que seria principal dentro da sua casa. Ou seja, ele iria ser uma pessoa importante, Sim. super importante. Mas antes disso, acontecem algumas coisas na vida de José. Vitinho, os irmãos de José gostavam dele? Nem um pouco. Nem um pouco. Os irmãos de José odiavam ele, tinham inveja dele. Até que um certo dia, eles pegam José, imagina essa cena, eles pegam José e vendem. Imagina só, vender uma pessoa, Vitinho, você já viu isso? Eles vendem José para uns comerciantes que estavam indo lá para o Egito. E chegando no Egito, como se não bastasse, ele passa a servir como escravo na casa de um homem chamado Potifar, que era um líder militar daquela época. Como se não bastasse isso já, Vitinho, na vida de José, ele é acusado injustamente por um crime que ele não havia cometido. E ele é mandado para uma prisão, para uma cadeia. Chato isso, né, Sim, Vitinho? sim. Muito chato isso. Mas é a partir daí que eu quero ensinar que José, né, dá uma lição de como você pode usar bem o seu tempo. Você acha que José, Vitinho, você acha que José, lá na casa de Potifar,
lá servindo como escravo na casa desse homem que ele nem conhecia, você acha que ele ficou reclamando? Não. Que ele ficou xingando? Não. Que ele ficou reclamando para Deus? Ai, Senhor, por que o Senhor fez isso comigo? Quantos de vocês, quantos de nós faríamos isso, né? Quantos de nós iríamos ficar reclamando? Mas sabe qual foi a atitude de José? Foi muito diferente, né, Vitinho? Sim. Qual que foi a atitude dele lá na casa de Potifar? A principal atitude dele foi ser um servo. Ainda assim, eu digo para vocês, José, por mais que era um escravo, ele era o principal escravo para Potifar. Porque Potifar, ele tinha uma alta confiança em José e ele cuidava de todas as coisas dentro da casa. Olha só, ele não perdeu o tempo dele lá reclamando. Pelo contrário, ele fez coisas úteis. A ponto, né, Vitinho, do próprio senhor, do próprio patrão dele, dar todos os bens dele para José cuidar. Porque José fez coisas úteis, usou bem o tempo dele. E lá na cadeia, naquele lugar ruim, naquele lugar cheio de rato, aquele lugar escuro, você acha que José, Vitinho, ficou reclamando? Não. Ficou chorando? Não. Ficou xingando? Não. Ficou brigando com os outros presos? Não. Ele não fez nada disso. Quantos de nós, no lugar de José, faríamos isso? O que José fez, Vitinho, na cadeia? Olha, José, da mesma forma na casa de Potifar, José fez na prisão. Mesmo que a situação era difícil, ele não deixou de ser uma pessoa prestativa para o ambiente onde ele estava. Exatamente. Ele foi um preso tão bom, né, Vitinho, que o carcereiro deu todos os presos para José cuidar. Olha só. Ele foi visto como uma pessoa tão útil, tão prestativa, que até na cadeia ele foi útil, não é verdade? E você acha que a história de José para por aí? Não, nem um pouquinho. Depois de algum tempo, Deus tira José, acontecem várias coisas, e José é tirado da cadeia, e Faraó escolhe, sabe quem, Vitinho, para governar toda a terra do Egito? Sim. Ele não escolheu aquele que ficou reclamando, aquele que ficou perdendo tempo. Quem que ele escolheu, Vitinho? Ele escolheu como governador do Egito, José. José, imagina só, aquele menino que tinha sido escravo, que tinha sido preso, agora era aquela pessoa mais importante de toda a terra do Egito. Governador, olha só. Então, essa é a história de José. Hoje, Vitinho, no momento que nós estamos vivendo o quê, gente? Uma quarentena, né, Vitinho? Exatamente. É um momento que a gente tem que ficar longe dos nossos amigos, da escola, até mesmo da igreja. A gente tem que ficar ao máximo, a maior parte do nosso tempo, nós ficamos em casa, né, Vitinho? E aí eu pergunto, o que você tem feito na sua quarentena? Você tem utilizado bem o seu tempo? Ou você fica perdendo tempo com coisas inúteis? Por exemplo, a gente não pode ir na escola, né, Vitinho? A gente tem que ficar em casa. Mas só porque a gente não pode ir na escola, Vitinho, a gente tem que parar de aprender? Não. Você que está aí na sua casa, você tem acesso ao WhatsApp, você tem acesso ao YouTube, e essas ferramentas você pode utilizar para ampliar o seu estudo. Fora tudo isso, você também tem acesso ao seu material escolar, onde você pode estar consultando, aprendendo aquilo que você já aprendeu ao longo dos anos passados, e se caso haja alguma dúvida, você pode contatar seus professores, contatar os seus amigos, ou até mesmo perguntar aos seus pais. Olha aí que forma ótima de utilizar o seu tempo na sua casa. Aprenda cada vez mais, revise as matérias, utilize bem o seu tempo, porque imagina só, 1 hora vai voltar à escola, né, Vitinho? Sim. Graças a Deus, 1 hora vai voltar. Imagina só, Vitinho, se você ficou na sua casa a quarentena toda sem estudar, sem revisar as matérias, e chega na escola, a professora dá uma prova. O que vai acontecer com o Vitinho que ficou na casa dele só perdendo tempo? O que vai acontecer? Eu vou tirar um belo de um 0 nessa prova. 0. E aquele que estudou, aquele que revisou,
Não, eu não estou falando de ficar horas e horas estudando na sua casa. Pegar um tempo, um período. O que vai acontecer com aquele que revisou as disciplinas, as matérias em casa? Ele vai ser uma pessoa de destaque, porque na prova ele vai tirar uma nota muito alta. Exatamente. Então essa é uma forma de você utilizar bem o seu tempo. Nós não podemos vir à igreja, por exemplo. Nós não podemos vir na escolinha e nem frequentar as aulas. Eu tenho que parar de aprender sobre Deus só porque eu estou na minha casa? Não. Da mesma forma, no estudo, você também tem acesso ao seu WhatsApp, ao seu Facebook. Com isso, eu acredito que você também tem acesso a contato com os seus líderes da igreja. Com isso, você pode ler a Bíblia, estudar, ver mensagens e ouvir músicas cristãs, gospel, no YouTube. E com as dúvidas que você for tendo, você pode entrar em contato com os seus líderes, entrar em contato com os seus pais e perguntar. E assim a família vai crescendo, você vai crescendo e se aproximando cada vez mais perto de Deus. Exatamente. Você tem boca? Fale com Deus. Ore. Você tem Bíblia? Leia a Bíblia. Você não precisa se distanciar de Deus, o seu Pai, aquele que te ama, só porque você não está vindo na igreja. É outra forma de você utilizar bem o seu tempo. Mas, infelizmente, Vitinho, sabe o que a maioria de nós acaba fazendo? Imagina que essa banana aqui, ó, essa banana é o tempo, as horas da vida, do dia do Vitinho. Aí, o Vitinho acorda. Ele acordou. Aí, ele usa o tempo dele, ele acorda e vai assistir televisão. Aí, depois, ele vai pro WhatsApp. Depois, ele vai pro Facebook. Depois, ele volta a assistir televisão de novo. O que sobrou para as coisas importantes, Vitinho? Somente a casca. Somente, ó, a casca. Olha aqui o que sobrou para ele estudar, para ele ler a Bíblia, para ele orar, para ele ajudar o pai e a mãe em casa a fazer uma coisa útil. Não sobrou nada, porque ele gastou todo o tempo dele com coisas que não tinham importância, e só sobrou isso aqui para as coisas importantes. E é isso que a gente acaba fazendo muitas vezes. O futuro de José foi lindo, né, Vitinho? Por quê? Sim. Ele utilizou bem o tempo dele. Sim, soube aproveitar muito bem. Soube aproveitar muito bem. Qual foi o resultado disso? Um futuro maravilhoso. Exatamente. Mas qual que é o resultado, Vitinho, do futuro de quem só desperdiça tempo em Facebook, em WhatsApp, em televisão, só faz essas coisas? Não estou falando que você não possa assistir, ficar no Facebook. Não. Estou falando que isso não é o mais importante. Mas como vai ser o futuro, Vitinho, de uma pessoa que só desperdiça tempo com televisão, com Facebook, enfim? Vai ser que nem essa casca de banana aqui, ó. Você quer que o seu futuro seja assim? Não. Só que, infelizmente, se você continuar gastando tempo com coisas que não são importantes, o seu futuro não vai ser bonito como o de José, que foi uma pessoa escolhida para liderar. Nosso futuro vai ser assim. Então, que ele não seja desse jeito, mas que ele seja bonito. Então, a primeira coisa, uma dica minha e do Vitinho, quando você acordar, faça primeiro o que é? Orar. Orar. Ore primeiro, fale com Deus, busque a Deus. Depois, Vitinho, o que nós podemos fazer? Você, ao longo do teu dia, você pode se programar. Ou seja, você não precisa acordar, já vou abrir meu material de escola, já vou fazendo tudo, não. Devagar, levante, primeira coisa que você faça, ore a Deus, busque a Ele, né? Depois toma seu café da manhã, se prepara, né? Já teve aquele comecinho de adoração, aquele momento de entrega do seu dia, da sua família para Deus. Pega lá a tua agenda que você se programa no teu dia, separa ali umas 1h30, para ter um momento com o estudo, com a sua família, né? Para se divertir de forma correta e exata dentro da sua casa. Isso mesmo. Faça primeiro as coisas importantes. Depois você se diverte. Depois você vai ver, faz aqui, diverte você. Mas use o seu tempo bem, assim como José utilizou bem o tempo dele.
tempo. Vamos fazer uma oração para finalizar? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Senhor, nós te agradecemos, meu Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de falar da tua palavra, de aprender, que a tua palavra toque a nossa vida e o nosso coração e de cada um que está assistindo essa live hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. E Muito obrigada por vocês ficarem com a gente até agora. Um beijo e até sábado Sim. às 6 horas. E pra gente não perder o costume, já vai deixando o seu like aí, compartilhando com seus amigos, com sua família e não esqueça da gente no próximo sábado. Tchau, tchau, pessoal.